Olá, amigos e amigas. Não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social, usar a máscara contra o Covid-19 e não podemos esquecer que a vacina está chegando, mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Vamos à nossa matéria de hoje? FHC, ao privatizar, quase foi fuzilado. Agora, na venda da refinaria, querem atear fogo em sindicato. Trabalhadores do Brasil, univos, Bolsonaro quer nos matar. A conjuntura política mostra que só os movimentos sindicais, sociais e estudantis juntos, nas ruas, têm condição de vencer o fascismo de Bolsonaro. Foi assim nas diretas já, no Fora Collor e no golpe do Fora Dilma. Para combater e vencer o fascismo de Hitler na Segunda Grande Guerra, a aliança dos Estados Unidos aos comunistas da então União Soviética foi fundamental. Não podemos esquecer que muita gente na Alemanha inicialmente minimizava o poder de Hitler, achando que na hora certa as instituições poderiam barrá-lo. O mesmo se diz de Bolsonaro no Brasil. Também assim como hoje no Brasil, os banqueiros e grandes empresários apoiam Bolsonaro. Também na Alemanha nazista, empresas como a Volks, BMW, Hugo Boss, entre outras, financiavam o nazismo. Lembrando também que o STF apoiou todos os golpes no Brasil, o último contra Dilma em 2016. Segundo as próprias palavras do senador golpista Romero Jucá, chegou a hora do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. O nosso Congresso Nacional já está na mão de Bolsonaro, que os comprou com 3 bilhões de reais. Interessante que o teto de gasto, que barra até insumos para a pandemia, não barrou os 3 bilhões de reais de Bolsonaro para a compra dos parlamentares. E Bolsonaro ainda diz que o Brasil está quebrado e que não consegue fazer nada, como desculpa para negar o auxílio emergencial. Fiquei na dúvida no subtítulo da matéria se Bolsonaro quer nos destruir ou matar, e optei por matar. Veja por quê. Bolsonaro falou em fuzilar a FHC por vender estatais e reservas petrolíferas. Graças à pandemia do coronavírus, o Brasil, governado por Jair Bolsonaro, cumpre aquela profecia e já tem seus 30 mil mortos também prometidos. Na pandemia já ultrapassamos os 230 mil óbitos. Bolsonaro e sua política econômica desastrosa levou-nos, segundo o IBGE, a 14 milhões de desempregados. Estes, além de desempregados, vão ficar sem auxílio emergencial. Só pode ser para matá-los de fome. No Brasil estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia de Covid-19. Como o Bolsonaro ainda tem 2 anos de governo, são 730 dias ou 730 mil pessoas em potencial óbito, até porque, consultada pelo UOL, o Ministério da Saúde disse que a vacinação contra a Covid-19 ainda deve entrar em 2022. Em relação à vacina, aspas, o presidente Jair Bolsonaro é o único líder político da história a desencorajar a vacinação, afirma o historiador francês Laurent Henri Vignaud, autor do livro Anti-Vax, Resistência às Vacinas do século XVIII aos dias de hoje, que também é professor da Universidade de Bourgogne. Os trabalhadores brasileiros estão como os alemães, achando
que alguma coisa vai acontecer para barrar Bolsonaro. Os golpistas Michel Temer e Bolsonaro já fizeram a reforma trabalhista e previdenciária que resultaram no recorde de desemprego. E agora Bolsonaro colocou na pauta do Congresso, que comprou, a reforma administrativa. Sobre a venda do patrimônio público, aspas, quero privatizar todas e o presidente está conosco, diz Guedes sobre estatais, fecha aspas. E o pior, os trabalhadores estão sem rumo. Sabemos que muitos dirigentes sindicais e trabalhadores alimentaram o antipetismo que elegeu Bolsonaro. Na Petrobras, dirigentes sindicais mandavam relatórios para a Lava Jato, chefiada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Lógico, porque acreditavam na operação. E foi Moro que prendeu Lula sem provas, líder em todas as pesquisas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, de quem virou ministro da Justiça e ainda teve a promessa de ser indicado ministro do STF. Mas não eram todos. Eu mesmo, em novembro de 2016, enquanto petroleiro e dirigente sindical, denunciei formalmente ao MPF a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa de FHC e Pedro Parente na Petrobras. Até hoje sem resposta. Veja a denúncia na íntegra em meu blog. Num erro histórico, a AIPET e as principais federações petroleiras, FUP e FNP, apoiaram o Plano de Equacionamento de Déficit, PED, que acarretou em desconto de no mínimo 13% e por 18 anos no salário dos petroleiros ativos e aposentados por conta de rombo no fundo de pensão. Mesmo que esses petroleiros nunca tivessem sido gestores da PETROS. Nessa luta contra o PED, os petroleiros conseguiram 310 liminares que impediam esse desconto nos salários de dezenas de milhares de petroleiros. Eis que o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, em decisão monocrática, em 2019, suspendeu as 310 liminares e as colocou sine die. Disse-se aproveitar as direções da PETROS e da Petrobras, bolsonaristas, para ainda tornar o desconto em vitalício. Enquanto o petroleiro, ex-presidente do Sindipet RJ e fundador e diretor das duas federações, FUP e FNP, afirmo que ambas as federações são símbolos na luta petroleira, tanto que foi o movimento sindical petroleiro que barrou a privataria tucana na Petrobras com sua maior greve de 32 dias. E a AIPET sempre foi uma trincheira de luta em defesa das estatais, principalmente a Petrobras. O problema é que no avanço de Bolsonaro, as greves, passeatas e atos públicos ficaram muito prejudicadas por conta do isolamento social, que é tão necessário. E na base petroleira começam os trabalhadores equivocadamente a se voltar contra os sindicatos. Hoje, dia 8, foi anunciada a venda da RLAM, Refinaria da Bahia. E nesse mesmo dia começa a circular nos grupos do Zap, como Rádio Corredor Petroleira, revolta de petroleiros pedindo para botar fogo no Sindipetro Bahia. Isso me parece sabotagem vinda do governo Bolsonaro para tentar imobilizar o sindicato para facilitar a privatização. Não podemos esquecer que Bolsonaro já agia como sabotador quando era deputado e falou em fuzilar a FHC por vender estatais e reservas petrolíferas. E hoje o presidente faz pior.
Em relação a erros, creio que cometeram a FUP, FNP e a IPED. Tenho dito, errar é humano, perdoar é divino, mas permanecer no erro é burrice. E com relação aos funcionários públicos das estatais, inclusive petroleiros, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se unir o bicho foge. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2021. Por favor, inscreva-se no meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.